Irmãos e irmãs, estamos agora no terceiro vídeo, a fim de continuar a pregação sobre essas falsas doutrinas do ocultismo, esoterismo, espiritismo, macumba, magia, feitiçaria, adivinhação. Tem uma doutrina, uma outra agora que também pegou geral e muita gente é integrante dessa doutrina. Mas tem um relato na Bíblia, antes de falar sobre essa doutrina, está em Números, capítulo 22, estávamos falando no vídeo anterior um pouco sobre Balaão, falso profeta, no tempo em que Israel estava nas planícies de Moab, à beira do rio Jordão, do lado de cá. Não tinha entrado ainda na terra prometida, estava do outro lado do Jordão, diante de Jericó. Ali estavam os moabitas e também os midianitas. Os midianitas, eles eram como que aliados dos moabitas. O rei dessa época era Balaque. Então, quando ele olhou o povo de Israel de longe, ele ficou com medo. Ele disse consigo mesmo: nossa, esse povo vai acabar conosco. Por isso, mandou autoridades importantes para chamar um profeta de nome Balaão, falso profeta. Porque ele sabia que Balaão era famoso nessa época. A quem ele abençoava, era abençoado. A quem ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Por isso ele mandou chamar, enviou gente importante, autoridade, e eles foram até a casa de Balaão. Quando chegou lá, eles disseram: Balaque, rei de Moab, está pedindo socorro, uma ajuda, que você venha amaldiçoar um povo que saiu do Egito. É o povo de Israel. Então, Balaão disse: fique aqui essa noite, eu vou consultar a Deus para saber o que ele diz a esse respeito. Eles ficaram ali e à noite Deus veio em visão e disse a Balaão: quem é essa gente que está aí? Balaão disse: são autoridades enviadas pelo rei Balaque, porque tem um povo que veio do Egito e ele quer que amaldiçoe. Deus disse a Balaão, veja que Balaão era um falso profeta e ele tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Atenção, que muitos falsos profetas no meio de nós também têm essa capacidade. Falam boas profecias, profecias até que vêm de Deus, falam da palavra de Deus, muitas verdades, mas tem também muitas mentiras. E por trás existe imoralidade sexual e ganância dos falsos profetas, nas igrejas, de modo geral, no mundo também. O pecado, a iniquidade que está enraizada nos corações dos falsos profetas, falsos pregadores, falsos anunciadores de um evangelho que não é o de Jesus Cristo, diferente. Eles têm no coração esta ambição, essa ganância, essa cobiça pelo dinheiro, amor à riqueza e também a imoralidade sexual que está por trás da vida dessa gente. Não era diferente com Balaão, mas tinha a capacidade também de ouvir a voz de Deus e profetizar profecias verdadeiras. E a partir desse capítulo 22, ele vai pronunciar a palavra de Deus, está escrito. Deus também falando através desse falso profeta. Veja como é interessante. Ou você pensa que falso profeta só profetiza falsidades. Não, por isso que o povo é tão enganado. Está amortecido. O povo está como que embriagado, atordoado com tantas falsas doutrinas. Já não sabem no que e em quem acreditar. Estão acreditando e bebendo mentiras. É muito mais fácil você ouvir mentiras. Sim, aceitar as mentiras. É muito mais fácil compartilhar as mentiras. Dizer glória, aleluia. Mas no fim, tem muita mentira e muita ilusão, muita pregação da cabeça de falsos pregadores. Deus disse a Balaão: não, você não pode amaldiçoar esta nação porque ela é bendita. Quando chegou de manhã, Balaão
disse aqueles homens enviados por Balaque: vocês podem ir, porque Deus não permite que eu vá com vocês. Eles foram embora, e quando chegaram lá, diante de Balaque, disseram: olha, o profeta Balaão, ele não quis vir. Então Balaque ficou indignado. O quê? Não é possível. Ele pensou que Balaão queria mais dinheiro, porque ele enviou presentes para pagar ao profeta, a fim de que viesse, cobriria todas as despesas e daria dinheiro. Mas Deus veio a ele e impediu. Olha o perigo. Vocês estão vendo o perigo? Tem gente que tem poderes, sim, de Satanás. Tem gente que tem poderes, até dons de amaldiçoar, de fazer o mal mesmo à distância, com trabalhos de feitiçaria, magia, e esses trabalhos, eles pegam, eles causam dano e têm efeito, e muito, na vida de pessoas que estão nas trevas, na escuridão. Mas se você está na luz, no caminho de Deus, se você é um servo, uma serva fiel, liberto pelo nome e pelo sangue de Jesus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, esses espíritos, eles voltam e arrebentam com aquelas pessoas que mandaram eles. Porque Deus disse a Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Abraão, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Isso com a tua descendência também. Aquele que amaldiçoar os ungidos de Deus, os profetas de Deus, os cristãos que são verdadeiros e santos, fiéis, serão, infelizmente, amaldiçoados. Isso já vem lá de Abraão, filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Por isso que a magia, a macumba e todo tipo de trabalho, se fizer contra você, se fizer contra nós, essas pessoas são arrebentadas. E elas podem até morrer e ser condenadas, sem chance de salvação. Por quê? Porque foi uma determinação de Deus. Aquele que amaldiçoar você será amaldiçoado. Quem lhe fizer mal aos filhos de Deus, estão fazendo mal ao próprio Deus. Por isso, recebem o quê? Maldição e vingança. Devemos tomar cuidado com nossa boca, com nossa língua, na questão de calúnia, difamação, julgar e falar coisas que você não sabe, apenas ouviu falar, porque há muita adulteração de imagem, de vídeo, muita falsificação. Sim, nas mídias principalmente, muitos falsos testemunhos. Por isso, devemos tomar cuidado e não acreditar em tudo que você vê e ouve. É preciso analisar, ter discernimento. Senão você pode estar amaldiçoando e falando mal, difamando um filho e uma filha de Deus. E o que vai acontecer? Você será amaldiçoado, amaldiçoada. Por isso, tome cuidado com a sua língua. Não é por menos que Jesus disse em Mateus 12, 36. Os homens no dia do juízo serão justificados ou condenados pelas palavras de sua boca. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Por toda palavra inútil, maligna, vã, palavra de difamação, de calúnia contra alguém. Você ouviu falar, está vendo, está ouvindo, mas pode ser vídeos, mensagens falsificadas sobre uma ou outra pessoa. Você pode estar fazendo um julgamento errado de alguém que é da igreja, um ministro de Deus, um servo, serva de Deus. Você pode estar fazendo mal para um filho ou uma filha de Deus, um pequenino que pertence a Jesus, causando um dano moral ou algum dano financeiro, você vai ser amaldiçoado. Isso acontece muito, é o que mais acontece. Sim, porque é filho de Abraão, filho de Deus, filho de Jesus Cristo. Aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Essa maldição pode ser não só por palavras, mas através de atitudes maléficas. Agressão, mentira, difamação, prejuízo, que a pessoa causa dano também, danos e prejuízo financeiro.
não só moral, mas financeiro. Irmãos e irmãs, Balaão não foi. Então Balaque disse, vou mandar gente mais importante e muito mais dinheiro, uma riqueza. Eu preciso desse homem para amaldiçoar Israel, a fim de vencê-lo na batalha. E ele enviou homens mais importantes e foram até Balaão e disseram, Balaque nos enviou para que se você venha e amaldiçoe o povo de Israel. Mas Balaão disse, mesmo que Balaque me desse o palácio dele inteiro com prata, com ouro, eu jamais poderia ir transgredir a ordem de Deus. Olha o que esse falso profeta está dizendo. Vocês estão vendo como eles ouvem? Os falsos profetas também ouvem. Eles também têm profecias verdadeiras. Eles também conseguem ouvir a voz de Deus. Mas tem ganância, tem avareza, tem moralidade por trás da vida deles. Então, eles fazem o bem e fazem o mal. Como o Espiritismo faz muitas boas obras, muita caridade, leiam o Evangelho, pregam até Jesus Cristo. O melhor Espiritismo que você possa ir contemplar, ouvir. Parece bom, parece uma doutrina santa, mas não é. Satanás está por trás. Você nunca vai conseguir uma conversão verdadeira. Nunca. Nunca vai conseguir ser uma pessoa totalmente liberta e digna do reino dos céus, se você estiver se conformando e participando e acreditando e compartilhando esse tipo de doutrina, entre outras até. Que não seja o cristianismo autêntico e verdadeiro. Por isso é importante ouvir esses testemunhos dessas pessoas que eram dessas falsas religiões e a conversão delas. No YouTube está cheio de testemunhos. Pessoas que eram, que experimentaram o outro lado e foram libertados por Jesus. Tiveram uma experiência com Deus. Por isso dão seus testemunhos e falam do outro lado. Vocês estão entendendo? Um tal de Chico Xavier, muitos devem conhecer, que o Espiritismo exalta e glorifica como um homem santo, um homem justo, um homem bom, mas não era. Falso profeta, falso apóstolo. Esse do Espiritismo, o doutor Adolfo Bezerra Menezes, falso apóstolo. Chico Xavier, falso apóstolo. Allan Kardec, falso. Judeus, como o Karl Marx, fundador do comunismo, judeu também. Mas temos um judeu verdadeiro, o nome dele é Jesus Cristo. Há cerca de 2000 anos, foi crucificado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus. É juiz dos vivos e dos mortos, comanda e administra o universo inteiro. A ele estão submissos todos os anjos, todos os santos. Ele é o maior, constituído por Deus, Pai. Está à direita de Deus e voltará, sim, voltará com fúria, cólera e ira para satisfazer o furor do Deus Todo-Poderoso no seu grande dia, o grande dia do Senhor. Está chegando, está se aproximando, grande dia, onde ele vai estabelecer seu reino definitivamente para sempre. O maior evento que a humanidade poderá contemplar naqueles dias. Irmãos, como Balaão tinha no coração aquela ambição, como ele tinha no coração aquela cobiça pela riqueza, ele disse, fiquem aqui essa noite, no pensamento dele, no coração. Quem sabe Deus mude de ideia, porque o interesse dele estava no dinheiro. Ele ia ficar muito rico, da noite para o dia. Era uma oportunidade para esse falso profeta. E ele tinha a ganância e a ambição, como todos os falsos profetas têm. Querem ficar ricos, querem prosperidade, prosperidade financeira. Penso que a palavra de Deus, quando Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, ele está falando de dinheiro, de riqueza financeira. Não, ele está falando do Espírito Santo. Vida em abundância, cheios do Espírito Santo, como os apóstolos, como os 120, mais ou menos, que estavam lá no cenáculo e receberam o Espírito Santo em língua de fogo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, vida e vida em abundância. É o Espírito Santo que traz vida e vida em abundância. Não é vida e vida em abundância de dinheiro, de riqueza. Não. Deus dá riqueza para uns, ele não dá para todos, mas dá para uns, para que eles peguem essa riqueza e façam como eles faziam. Vendam
e distribuam seu patrimônio, seus bens com a comunidade, com os irmãos. Vendam os seus bens, ajude os irmãos na fé, principalmente. É a prioridade, são os irmãos na fé. Para que tudo seja igual. Quem está fazendo isso? Cada ninguém. Infelizmente. Irmãos e irmãs, eles ficaram ali aquela noite e o que aconteceu? Deus disse a Balaão, já que essa gente veio novamente, então vá com eles, mas diga somente aquilo que eu te ordenar. Deus estava colocando a Balaão à prova. Balaão à prova. Sim, e daí quando amanheceu, Balaão encilhou a jumenta e foi com 2 servos acompanhar aqueles homens. Em determinado caminho, apareceu um anjo, mas ele não viu, só a jumenta. A jumenta que ele estava montado, viu um anjo com uma espada desembainhada. E quando ele viu essa jumenta, desviou-se do caminho, e Balaão começou a surrar a jumenta para retornar ela no caminho. Ela se desviou, mas não adiantou. E Balaão começou a bater na jumenta, ficou bravo. E ela foi por um outro caminho, e nesse caminho tinha 2 vinhas dos 2 lados e muros estreitos. Não dava para ir nem para a direita nem para a esquerda. A mula foi por esse caminho, e de repente o anjo de Deus apareceu diante dela, na frente, com a espada desembainhada de novo. E o que ela fez? Ela prensou o pé de Balaão contra o muro, machucando. Ele desceu da mula e começou a espancar ela com a vara. E bateu na mula. Ele não estava vendo, mas só a mula. E a mula tentando evitar que esse falso profeta fosse morto. Mas ele não conseguia entender. E daí aconteceu que ela foi, ele montou nela de novo e foi por outro caminho. Foi, de repente entrou num caminho estreito, onde não dava para sair nem para a direita nem para a esquerda. Ficou estreito o caminho, não tinha como voltar, não tinha como parar. A mula então viu o anjo de Deus com a espada, era a 3ª vez. Ela caiu debaixo dos pés de Balaão e ficou prostrada, nem para frente, nem para trás, nem para o lado. Balaão se encheu de ira, pegou a vara e começou a bater e bater e bater. Quando Deus abriu a boca e deu voz à jumenta, e ela falou com Balaão. Ela disse, por que você está me batendo? O que eu fiz de mal? Balaão disse, se eu tivesse uma espada, eu te mataria agora. Então a mula falou, mas eu não sou sempre a tua mula, nunca fiz isso contigo, sempre te obedeci. Sim, é verdade, ele disse. Então Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo adiante com a espada na mão, pronto para matar-lhe. Aí ele se assustou e o anjo repreendeu e disse, por que você bateu na sua jumenta por 3 vezes? Se ela não tivesse se desviado do caminho, se não tivesse empacado, eu teria te matado e ela passaria viva. Então Balaão se prostrou. Veja que o falso profeta viu o anjo. Não foi uma visão, foi uma aparição mesmo. Apareceu na forma de um homem, um anjo, com a espada na mão. Ele se prostrou e disse ao anjo, ó, me perdoe, meu senhor, eu fiz errado em ter vindo, mas se quiser eu volto. Então o anjo disse, não, você vai, mas vai falar somente aquilo que eu ordenar. Isto é, que Deus ordenar. Então Balaão foi com aqueles homens para falar somente aquilo que Deus ordenou. Porque a Balaão era um falso profeta e ele usava umas formas sinistras para oferecer sacrifícios e adquirir adivinhação. Mas lá ele vai profetizar junto a Balaque. E nessas 3 vezes que ele vai profetizar o quê? A bênção em vez de a maldição para ganhar dinheiro. Porque Deus veio para
enviou o anjo para proteger Israel, a fim de que Balaão não amaldiçoasse. Porque se o Balaão amaldiçoasse, o povo de Israel ia ser amaldiçoado. Ele tinha um poder, tinha um dom. Ele tinha para isso. Não era nada comum. Por isso, eu vou dar um testemunho de uma pessoa que há muitos anos eu visitei numa casa, estava fazendo um serviço, montando uma cômoda, eu era montador de móveis. Aquela senhora estava na porta. E o Espírito Santo falou no meu coração, aquela mulher que estava na porta. Pergunte a ela o que ela tem a ver com o espiritismo. Eu parei o serviço e olhei para ela e disse: senhora, o Espírito Santo me falou no coração que a senhora tem alguma coisa a ver com o espiritismo. O que é? Dom espiritual, dom de revelação. Deus me revelou. Foi um dom de revelação. Estava para acontecer alguma coisa. Deus sabia, mas eu não sabia. Era segredo. E ela tinha um segredo. Quando ela ouviu esta palavra, foi como uma flecha no seu coração. Ela ficou espantada, assustada. Ela se viu descoberta. Então ela disse, abrindo o coração: nossa, como você sabe? É verdade. Eu vou contar então o segredo. Ela disse que o marido dela estava traindo ela. E tinha um feiticeiro em certa cidade. Eu morava em Joinville nessa época, era em Joinville. E a cidade era de Itajaí, uma cidade próxima, uns 80 quilômetros. Tinha um feiticeiro. Aquele a quem ele amaldiçoava, como a Balaão, estava amaldiçoado. Se ele fizesse um trabalho para matar uma pessoa, aquela pessoa ia morrer. E ela estava com esse pensamento de levar dinheiro e ofertas a este homem para que ele fizesse uma bruxaria, uma feitiçaria, um trabalho para matar o marido que ela estava odiando, porque estava traindo ela e era o meio dela se vingar do marido. E daí foi a oportunidade que o Espírito Santo, usando-me para salvar aquela vida, e a vida do marido dela estava em risco, porque ele estava nas trevas, e se ela paga para fazer esse trabalho pega. Por isso que Deus enviou o anjo para impedir que Balaão amaldiçoasse Israel, porque se ele amaldiçoasse, Israel ia ter problemas. Senão, Deus não enviaria o anjo e não tentaria impedir Balaão de ir, mas ordenou que falasse somente o que ele dissesse, Deus. Então, meus amados irmãos, isso não é brincadeira. É preciso que você esteja no caminho de Deus, no caminho da luz. Seja um cristão verdadeiro, para que as obras do mal, se alguém lhe fizer feitiço, bruxaria, se alguém lhe fizer ou tentar lhe fazer algum mal através dessas falsas religiões, não tenham êxito, e este mal retorna para eles e para a cabeça deles e para a família deles, infelizmente. Não é isso que nós desejamos, mas é isso que acontece. Eles são amaldiçoados. Mas se a pessoa está nas trevas, não é um cristão verdadeiro, um crente verdadeiro, um católico verdadeiro, cristão verdadeiro, é falso, é morno, está se contaminado com o mundo. Seja ele uma liderança ou do meio do povo, o que acontece? O mal pega e a pessoa é eliminada. E vem desgraça, vem doença, vem tudo quanto é maldição e praga, e isso pega. Quem veio dessas falsas religiões e se converteu sabe disso. Quantas pessoas foram mortas? Miríades de milhares, e ainda estão sendo, por causa dessas falsas religiões. E tem umas que são tão cruéis que eles raptam as crianças inocentes para sacrificá-las a demônios. Essas crianças, é claro, elas são glorificadas no reino dos céus, são inocentes, são anjos de Deus, as criancinhas. Mas esses que fazem esses trabalhos serão condenados a um sofrimento terrível que nós não desejamos para ninguém. Deus fala de um lago de fogo, lá no Apocalipse, ele fala de uma fornalha de fogo ardente, onde as pessoas não morrem. Elas não morrem, mas dizem que é a segunda morte, o lago de fogo. Vai para os infernos, são prisões, e de lá serão lançadas, no final, do juízo final, serão lançadas no lago de fogo.
o chefe dos demônios, todos os demônios e todos aqueles que andaram em mau caminho e aqueles que pregaram e foram enganados por essas falsas religiões. Serão lançados lá. E se a pessoa não morre, ela vai sofrer eternamente. É terrível. E as pessoas que estão me ouvindo e não acreditam e fazem parte dessas organizações espirituais criminosas, infelizmente, vocês serão condenados. E quem terá piedade, quem terá dó, não. Deus terá misericórdia daqueles que tiveram misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas quem não teve e foi cruel com as criaturas e foi cruel com os inocentes, eles serão atormentados. E a verdadeira vida não é neste mundo, é do outro lado. Eu sempre prego e falo, e é uma verdade. A verdadeira vida não é aqui neste mundo, é do outro lado. Aconteceu que Balaão, esse falso profeta, fez o que Deus determinou. Então, nós temos o capítulo 23, 24, 25, que vai falar a respeito da profecia deste homem em favor de Israel. Mas, no versículo 25, temos algo sinistro que aconteceu. Esse Balaão estava no meio dos midianitas e ele influenciou, veja o que é um falso profeta, influenciou as autoridades para que as mulheres midianitas, as mulheres bonitas, mulheres muito bonitas, convidassem o povo de Israel para a mesa, o banquete do sacrifício dos ídolos. E tinha orgia, imoralidade sexual, tinha prostituição no meio dessas idolatrias. Então as moças bonitas, elas se enfileiravam para atrair os olhares dos soldados israelitas. E os homens, tanto naquela época como hoje, eles quando veem mulheres e elas se exibindo, fazendo vitrine com seus corpos, com seus cabelos, seu rosto, coisa mais linda, mulheres jovens, qual é o homem que vai resistir? Qual é o homem que vai resistir? Essas mulheres que estão nas mídias, moças novas, com um corpo lindo que Deus deu, mas fazendo todo mundo cair em adultério, em prostituição, nas mídias. Nesses meios de comunicação, esses aplicativos, vocês sabem do que eu estou falando. Sites, aplicativos, redes sociais, a forma como elas se mostram e tentam seduzir homens casados, todo mundo, para o adultério, prostituição. Então, essas moças lá foram influenciadas a conselho de Balaão para que fizesse Israel pecar. Israel tinha que pecar, se prostituir, se contaminar com outros deuses, para que fossem amaldiçoados. E isso aconteceu e deu certo. Essa tentação, essa influência, ele foi um influenciador. Como um cafetão, por exemplo, que tem prostitutas bonitas, moças bonitas, e ganha dinheiro através dessas moças, com clientes, diversos clientes ricos. Balaão, influenciador, e deu certo. Os israelitas começaram a se prostituir com aquelas moças. Eles não resistiram à beleza daquelas jovens. E elas levaram eles a sacrificar aos deuses, aos ídolos. E eles fizeram isso, então Deus ficou irado e, no capítulo 25 de Números, mandou uma praga e morreu cerca de 24.000 israelitas, entre os chefes e do povo. Sim. Irmãos e irmãs, foi terrível essa contaminação. Moisés, Josué e aqueles que temiam a Deus, que guardavam a lei de Deus, começaram a chorar, se prostrar diante do santuário pelo que tinha acontecido. Esse pecado grave, diante de Jericó, do lado de cá do Jordão, nas planícies de Moab, pronto para entrar na terra prometida. Estava a um passo do outro lado. Era momento em que Moisés vai falecer ali. Quem vai entrar
é Josué com o povo de Israel. Moisés vai falecer ali no território de Moab, no Monte Nebo, que diz. Ele vai morrer ali. Então quem vai entrar é Josué. Mas estavam ali, diante da terra prometida, para conquistar aquela terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E acontecer isso, nessa última hora, morreu 24 mil deles que se contaminaram. E Deus disse a Moisés, mande pendurar todos os chefes que se contaminaram. E eles mataram os chefes que se contaminaram e penduraram eles, para que se aplacasse a cólera, a ira de Deus. E no capítulo 35 de Números, no capítulo 31 de Números, Deus diz a Moisés, ataque os midianitas e acabem com eles. Tome todos os despojos, porque eles influenciaram vocês a pecar contra mim. E Balaão é o responsável. Então, eles reuniram um exército de Israel, foram combater contra Midian e acabaram com 5 reis deles. Mataram todos os homens. Pegaram tudo o que eles tinham, meteram fogo na cidade e passaram Balaão ao fio da espada. Ele morreu. Esse falso profeta foi morto, porque ele foi um responsável em influenciar essas mulheres para fazer Israel pecar. Falso profeta tem no coração oculto. Muitos são descobertos. Vocês podem ver nas mídias, quando descobrem um pastor, um padre, um bispo, um pregador, alguém de uma igreja ou de outras igrejas que cometeram crimes horríveis. Enganando o povo, dando glória, aleluia, louvado seja Deus, diante das pregações. E aparece, mas nem todos aparecem. Nem todos aparecem. Nem todos. Mas o que acontece? O povo é enganado. O povo é enganado e contaminado. Já não aceita a verdade em Jesus Cristo. Não aceita mais a verdade. Irmãos e irmãs, foi o que aconteceu. Vamos tomar mais um texto da Bíblia, mas agora vai ser no outro vídeo, nesse outro vídeo que nós vamos gravar, sobre este mesmo assunto, para completar essa nossa pregação e ensinamento sobre essas falsas religiões. Amém? Vamos para o próximo vídeo.